Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com o Dr. Guilherme Perini. Ele é médico hematologista do Hospital Albert Einstein. Vamos falar sobre linfoma primário de mediastino. Dr. Perini, primeiro, muito obrigada por mais essa participação com a gente aqui na TV Abralho. Eu que agradeço. Para iniciar nossa conversa, eu gostaria de saber por que existem tantos tipos de linfomas. Tá, então assim, a classificação de linfomas é uma coisa que muda todo ano praticamente. E ela leva em conta várias coisas, mas principalmente o aspecto morfológico, ou seja, o que o patologista está vendo na lâmina, mas também características clínicas, ou seja, doenças que são mais agressivas, menos agressivas, e se isso muda o tratamento ou não. E mais recentemente a gente também acaba incluindo as alterações moleculares. Então hoje a gente já sabe que tem alguns tipos de linfoma que, para a gente chamar daquele nome de linfoma, tem que ter uma mutação X. E por aí vai. Com isso, o que antigamente a gente chamava, tinha, sei lá, 5, 10 tipos de linfoma, hoje ele começa a crescer muito mais esse leque. E a gente está chegando hoje quase a 60 tipos de linfoma. Então, quanto mais a gente aprofunda o conhecimento das doenças, mais terapias novas a gente desenvolve, mais a gente entende e a gente consegue separar melhor esses grupos. E qual o tratamento ideal para esses pacientes. O que são linfomas primários de mediastino, os LPMs? Esse nome, linfoma primário de mediastino, ele é dado para um subgrupo de um linfoma difuso de grandes células B. Então, ele pode dar em vários locais, praticamente qualquer lugar do corpo, desde o cérebro até a ponta do dedo do pé. Mas o que a gente observou é que existe um subtipo que tem uma apresentação clínica muito peculiar, geralmente como uma massa mediastinal única, que pega uma faixa etária muito específica, geralmente na terceira, quarta década de vida, com um predomínio um pouquinho mais no sexo feminino. E que tem hoje, com as terapias modernas, um prognóstico muito bom. Então, a gente criou esse novo subgrupo chamado linfoma primário do mediastino. Não significa que ele precisa estar só no mediastino, tem pacientes que podem ter em outros locais, e não significa também que todo linfoma que está no mediastino a gente vai chamar de linfoma primário do mediastino. Por exemplo, o linfoma de Hodgkin é super comum ter envolvimento do mediastino. A apresentação mais comum da forma esclerose nodular é envolvimento do mediastino e cervical. Linfoma linfoblástico T pode ter envolvimento mediastino. Vários outros linfomas podem ter envolvimento no mediastino, mas não vão ser esse subgrupo específico chamado linfoma primário do mediastino. Eu tive alguns nódulos, no mediastino. Meu linfoma é o não Hodgkin de célula T e acabamos tentando fazer biópsia, não conseguimos e eles estão lá, quietinhos, e o médico falou, não vamos mexer, time que tá ganhando a gente não mexe. Exatamente, então assim, qualquer tipo de linfoma pode ter envolvimento mediastinal. É que a apresentação clínica, as alterações morfológicas do primário de mediastino fazem com que a gente dê um nome específico para esse subtipo. Doutor, existe uma faixa etária mais atingida por esse tipo de linfoma? Existe. Então, o linfoma primário de mediastino, ele é um linfoma de pacientes jovens. A gente está falando aí entre segunda a quarta década de vida. Geralmente pega um pouco mais mulher. Por que isso é importante? Porque quando a gente vai planejar esse tratamento, e como são pacientes muito jovens e com uma alta taxa de cura, a gente sempre tenta utilizar terapias que não aumentam o risco a longo prazo. Então, hoje em dia, nosso objetivo no primário de mediastino é justamente poupar os pacientes da radioterapia. Por quê? Porque a gente sabe que com a quimio a gente consegue curar esses pacientes e esses pacientes vão ter uma vida muito longa. Então a gente não quer os efeitos a longo prazo da radioterapia. Doutor, quais sintomas os LPMs podem apresentar? Só para quem não sabe, o mediastino é um espaço que a gente tem entre os pulmões e o coração. Nesse espaço, geralmente a gente tem o timo, os grandes vasos que saem do coração. Cabe algum espaço ali. Então, geralmente, os primários de mediastino, quando o paciente começa a ter sintoma, ele já vai ter uma massa de um tamanho relativamente grande, às vezes 7, 10 centímetros, às vezes massas muito grandes. Eu já vi paciente chegar com 25 centímetros. Qual que é o sintoma que esses pacientes geralmente têm? Principalmente tosse. Alguns pacientes podem queixar de falta de ar quando deitam na cama. Conforme essa massa vai crescendo, o pescoço pode ficar mais inchado, o rosto pode ficar mais inchado porque acaba comprimindo os vasos, e alguns pacientes vão ter o que a gente chama de sintomas B, que é principalmente perda de peso, sudorese noturna e febre. Geralmente não tem os sintomas clássicos de linfoma. Qual que é o sintoma clássico do linfoma? O paciente percebeu um linfonodo. O homem vai fazer a barba, percebe alguma coisa no pescoço, ou a mulher percebe alguma coisa na axila, mas geralmente os efeitos, os sintomas principais são respiratórios. Tanto é que é muito comum esses pacientes procurarem o pronto-socorro, saírem com tratamento para uma pneumonia. É lógico, gente, que muitas vezes para o médico que está lá, ele acha que ele ausculta, acha que tem alguma coisinha e vai pensar no mais comum. Mas que muitas vezes, se essa tosse persiste, principalmente se persiste 15, 20 dias,
é melhor fazer pelo menos um raio-x para ver se está tudo bem. Então, assim, como qualquer diagnóstico de linfoma, quem dá o diagnóstico é o patologista. Então, é muito importante fazer uma biópsia para a gente ver. Por quê? Porque, como eu falei no começo, nem toda massa mediastinal vai ser um primário de mediastino. Então, tendo a suspeita de um primário de mediastino ou de um linfoma mediastinal, a gente tem que tirar uma biópsia. E essa biópsia vai para o patologista e aí ele vai olhar, vai fazer as colorações, que a gente chama de imunistoquímica, e vai dar o nome de primário de mediastino. Se essa biópsia vier inconclusiva? Então, isso pode acontecer e no primário de mediastino até que não é tão incomum. Por quê? Porque é uma região difícil de biopsiar. Você tem 3 opções principais. Então, a primeira é você fazer uma cirurgia aberta, que é extremamente agressiva. Graças a Deus a medicina evolui, então a gente tem técnicas menos invasivas. Uma delas é a mediastinoscopia, como se fosse uma endoscopia do mediastino. Faz um corte aqui em cima, entra com uma câmera, acha essa massa e tira um pedaço. Melhor ainda, a gente tem hoje as técnicas menos invasivas, são as biópsias guiadas por tomografia, por exemplo. Então a gente consegue entrar com uma agulha guiada pela tomo, entrar dentro dessa massa e tirar um pedaço. Às vezes, o linfoma primário de mediastino tem muita fibrose ao redor. E às vezes, se essa biópsia pode vir só com fibrose, e aí fica difícil para o patologista. Quando a gente tem essas dificuldades, e acreditem, elas podem acontecer, não é porque foi feito com médico A ou com B, ou com hospital A ou com hospital B, o ideal é que, sendo a suspeita muito, muito importante, que a gente repita a biópsia. Eu sei que isso às vezes para o paciente gera alguma ansiedade, porque eu já fiz uma biópsia, não saiu nada, mas é muito importante a gente ter nome e sobrenome desses linfomas. Doutor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco do linfoma da zona cinzenta pra gente. Então, esse nome, né, zona cinzenta, o que ele mostra pra gente, na verdade, é uma zona meio de incerteza. E não significa incerteza que a gente não sabe o que a gente tá fazendo. É que existem linfomas que ficam, do ponto de vista morfológico e biológico, entre duas entidades. No caso do Gray Zone mediastinal, é um linfoma que tem características de um linfoma de Hodgkin, mas também tem características de um linfoma primário de mediastino. Muitas vezes, essa diferenciação é verdadeiramente impossível para o patologista. Então, ele chama de um linfoma da zona cinzenta ou um linfoma Gray Zone. O que é importante do Gray Zone é que ele se comporta muito parecido com o primário de mediastino. O que significa isso? A idade que os pacientes têm é mais ou menos a mesma, a preferência por sexo é mais ou menos a mesma. Antigamente a gente costumava tratar esses pacientes com linfoma Gray Zone como um linfoma de Hodgkin, e o prognóstico não era tão bom. No momento que a gente começou a tratar com as terapias modernas do primário de mediastino, esses pacientes vão muito bem. Então é importante saber essa diferenciação. Eu sei que alguns pacientes, quando recebem esse diagnóstico, ficam muito inseguros, mas não significa que ele não tem um nome e um sobrenome. É só que, do ponto de vista biológico, esse linfoma fica no meio de duas entidades. Doutor, quais são as formas de tratamento? Hoje em dia a gente vem sofrendo uma mudança, grande parte dos tratamentos de linfoma, mas o primário de mediastino ele sofreu uma mudança muito importante. Então, qual que era o tratamento clássico? A gente tratava como um difuso, com a quimio R-CHOP, que é o mais comum, e esses pacientes, como eles tinham grandes massas, eles tinham que sofrer radioterapia no final. Essa é uma terapia que é eficaz, mas tem mais ou menos uns 5 anos, um grupo dos Estados Unidos demonstrou que um tipo de quimio muito parecido com o CHOP, mas feito de uma maneira mais infusional, ou seja, com infusão contínua, chamado RDA-EPOC, tinham resultados muito importantes. O que eu quero dizer com isso? Chances de cura acima de 95%. Eles demonstraram que essa terapia é extremamente eficaz. A partir daí, grande parte dos centros começaram a fazer esse tipo de quimioterapia. Hoje a gente tem um estudo correndo no mundo justamente comparando o R-CHOP com o RDA-EPOC. O que eu posso dizer é que no Einstein a gente recentemente levantou os nossos casos. Se eu não me engano, são 14 ou 15 pacientes e não tivemos nenhuma recaída, mostrando como que essa terapia é eficaz, e é eficaz em qualquer lugar do mundo, desde que seja bem feita. Qual que é a grande vantagem do EPOC? É que se o paciente termina com uma resposta completa, ele não precisa da radioterapia. Então, por exemplo, mulheres jovens, você poupa a irradiação em mama, que é uma coisa que a gente preocupa depois de 10, 15 anos pelo risco aumentado de câncer de mama. Homens e mulheres, a gente pode irradiar a parte do coração. Isso aumenta, depois de 10, 15 anos, o risco de você ter um infarto mais precocemente. Então você acaba poupando da radioterapia, mantendo uma taxa de cura muito alta. Raros casos vão ter recaídas, e aí a gente pode
pode ter outros tratamentos. A gente pode ter, por exemplo, uma químio de resgate com um transplante. E recentemente a gente participou de uma pesquisa do papel da imunoterapia nos primários de mediastino. Essas novas imunoterapias, os inibidores de checkpoint, por exemplo, o pembrolizumab e o nivolumab, eles são muito eficazes para os casos mais refratários. Mostrando então que a nossa opção terapêutica para o primário de mediastino vem aumentando rapidamente. Mas a terapia inicial é tão eficaz que, graças a Deus, muitas vezes a gente não precisa disso. A gente consegue curar grande parte dos pacientes em primeira linha. Doutor, e se essa massa for muito grande? Precisa tirá-la? Não, na verdade a gente tenta evitar ao máximo procedimentos muito invasivos. De uma maneira geral, o tratamento de linfomas raramente vai utilizar cirurgia. E essa massa, por ser muito grande, para você fazer uma cirurgia, você tem que fazer uma cirurgia muito extensa. E você consegue resolver isso só com quimioterapia. Na verdade, a gente até contraindica grandes ressecções, porque isso pode ser bastante agressivo para o paciente. E uma coisa que é importante também é que, muitas vezes, como essa massa é muito grande, quando você trata, ela pode retornar e ficar como se fosse uma cicatriz, uma faixa de fibrose. Então, os pacientes podem ter massas residuais e grande parte dessas massas residuais não vão ser doenças. Como que a gente faz essa diferença? Hoje a gente tem o PET. Então, se você tem uma massa residual, mas o PET é negativo, você pode ficar tranquilo que aquilo não é linfoma. Que é o meu caso. Eu Exatamente. tenho a massa residual e acompanho com PET a cada 2 anos e ele vem negativo. Obrigada, doutor, por sua participação. Gostaria de agradecer pelo empenho, por salvar a gente, por tudo que vocês fazem pela gente. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Eu tomo esse agradecimento em nome de todos os hematos. Eu acho que os hematologistas são muito ligados aos pacientes e com certeza eles ficam muito felizes com esse agradecimento. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui pra gente. Se inscreva no canal da Bradley. Deixe seus comentários aqui embaixo. Tchau! Tchau.